É, crianças sem trauma pela... são crianças mais felizes. Ah, eu não tenho dúvida disso, viu, Cláudia? Eu trabalho com criança há mais de 40 anos. E depois que eu comecei a trabalhar com toda essa parte do MDR, onde a gente enfatiza o reprocessamento do trauma, eu tenho visto coisas bem interessantes que a gente vai poder estar falando hoje, né, de prevenção, inclusive, né, das crianças saírem desse contexto, né, que muitas vezes os pais não se preocupam, mas que se você tem uma prevenção, você pode evitar que as crianças entrem nesse ciclo vicioso do trauma, né? Então, eu achei o tema que você me propôs super pertinente, né, para a gente estar conversando hoje. Eu quero que você se apresente. Primeiro, eu quero agradecer você ter aceito o meu convite, né? Você realmente é referência em trabalho com crianças com MDR. Você é uma pesquisadora entusiasmada sobre MDR, né? E eu quero que você se apresente aqui um pouquinho. Nós vamos estar falando do tema. Perfeito. O meu nome é Ana Lúcia Castelo, né? Eu sou trainer de MDR, né? Eu tenho uma empresa que dá o treinamento básico de MDR, mas antes do MDR eu tenho uma longa história na psicologia, né? Eu tenho no meu currículo 8 especializações, onde eu desde sempre trabalhei com criança, né? E as crianças para mim foram assim uma questão grande de desafio, né? Primeiro porque para a gente trabalhar com criança, na minha visão, eu preciso aprender a trabalhar com os pais. Eu vou contar uma história para você mais na frente, que eu trabalho numa clínica pediátrica há 22 anos, né? E quando eu comecei a trabalhar nessa clínica, eu disse para o médico, eu tenho vontade de matar essas mães. Aí o médico disse, você tem um problema, vai resolver. Então, Cláudia, ainda falando um pouco sobre mim, eu fui para a academia e fiquei 10 anos estudando o papel de pai e mãe, né? Porque eu acho que dentre os papéis que o ser humano desempenha, esses são os papéis mais difíceis, porque ninguém aprende a ser pai e mãe. Então, as pessoas fazem um movimento de repetição transgeracional, que muitas vezes essa repetição ela não é positiva. Então, você repete E aquilo que nem você aprende. consciente, né? Muitas vezes, as vivências de família de origem, muitas vezes elas ficam arquivadas em memória implícita. E por conta disso, o pai ou a mãe que se tornam pais e mães, eles trazem à tona as experiências que eles tiveram com suas famílias de origem. Né? Eu tenho vários casos que a gente pode estar elucidando um pouco mais na frente, mas nessa caminhada de estudar, de pesquisar, eu conheci o MDR também, né? E o MDR é uma abordagem terapêutica, no meu entender, muito eficaz para tratamento de traumas, estresse pós-traumático, mas hoje a gente trabalha com MDR com todas as patologias e comorbidades associadas. Então, se você sabe trabalhar bem, você tem um retorno terapêutico muito robusto, né? E para nós isso é muito importante na psicologia, porque nós atendemos pessoas às vezes muito traumatizadas e que passaram anos vivendo trauma. Eu já atendi pessoas que passaram 18 anos vivendo trauma. Porque o trauma psicológico, nós vamos falar sobre isso, né? Ele fica inserido na rede de memória de uma maneira disfuncional. Então, nesse estudo que eu fiz em relação aos papéis parentais, né, eu comecei a trabalhar com MDR também. E hoje eu tenho um protocolo que eu trabalho com pais para ajudar esses pais no exercício da função parental, né? Para reprocessar as experiências transgeracionais disfuncionais. E assim, né? Eu trabalho com TCC, com terapia do esquema, eu sou terapeuta sistêmica de casais e famílias, então a gente tem uma longa experiência trabalhando e para mim vai ser um prazer muito grande dividir com o pessoal que te segue, né, hoje. Sabe, Ana, eu atendi criança no início da minha carreira, mas eu não atendo há muitos anos, né? E Tá. eu acho que é um desafio tão grande
e é preciso uma disponibilidade interna para estar com essa criança, com esses pais, com essa família, né? Fazer esse trabalho preventivo que você está falando. Eu vou mudar a ordem, porque você falou de um trabalho preventivo. E o tema de hoje é: crianças sem trauma são crianças mais felizes. Que trabalho preventivo você tem feito? O que você tem descoberto nas pesquisas? Na realidade, eu tenho trabalho bastante com psicoeducação, né? Eu acho que a psicoeducação, quando a criança sabe aquilo que ela pode viver, a gente pode estar ensinando esses pais a fazer uma psicoeducação, né? A gente precisa ajudar a criança a se expressar, né? A trabalhar com as emoções, ela saber o que está acontecendo. Eu faço bastante esse trabalho, às vezes, com a família, né? E para nós, quando a criança expressa aquilo que foi vivido, né, ela vai compreendendo aquilo que ela está sentindo. Então eu faço inicialmente um trabalho preventivo de emoções, né? Eu psicoeduco sob o ponto de vista do que a criança viveu, entende? Por quê? Porque os pais, de uma certa forma, eles acham que está tudo bem. Então, recentemente, só para você ter uma ideia, eu atendi uma criança de 7 anos, veio totalmente traumatizado, já iniciando um quadro de TEPT, porque ele viu na internet, no YouTube, uma cena de um homem fazendo sexo com um cachorro. Então, essa criança, ela ficou absolutamente angustiada, ela não contou a ninguém, e assim, a rede social, o YouTube na casa deles era totalmente aberto. As crianças não tinham limites, as crianças... Isso é algo que eu tenho psicoeducado muito os pais, Sim. né? Essa questão hoje a gente tem um guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria que traz a necessidade, né, dos pais fazerem uma contenção do tempo de uso de telas para que as crianças que estão em desenvolvimento não deixem de desenvolver áreas importantes, porque o tempo de tela já é comprovado cientificamente que é capaz de inibir o desenvolvimento de algumas áreas, né? Então, esse guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu distribuo para todos os pais, Sim. para eles lerem, para eles poderem estar dentro de um contexto. Eu trabalho com 5 pediatras e esses pediatras eles têm um cuidado muito grande em relação a isso. Então, a prevenção pode se dar principalmente através da psicoeducação, né? Eu faço também um trabalho de cuidado da rotina da criança em casa, né? Para que os pais saibam o que as crianças estão fazendo. Eu atendi uma criança com 12 anos que tinha um relacionamento sexual com os amiguinhos do prédio, porque ela ficava 1h30 entre a chegada da mãe e a saída da funcionária da casa. Então, ela fazia daquilo uma brincadeira. Então, a gente tem que Que realmente fazer traumatiza. traumatiza, lógico, porque Uhum. a criança nessa idade nem sabe o que está fazendo, né? Nem sabe que aquilo pode ser uma coisa que gere, né, um impacto tão grande no desenvolvimento dela, né? É muito importante, sabe, Cláudia, eu faço uma prevenção, como eu falei para você, eu trabalho numa clínica pediátrica há 22 anos. E nesse trabalho, uma parte do meu mestrado eu fiz lá, e eu senti que os pais não sabiam o que fazer, né? Então, quando a gente ensina esses pais o que fazerem, eles vão trazendo para todo o mecanismo da dinâmica familiar um aporte diferente, né? Eu ensino os recursos, né? Os recursos básicos do MDR, né? O primeiro deles é a respiração, para eles ensinarem as crianças, o abraço da borboleta, que hoje está sendo tão falado na mídia, né? Que é um recurso extremamente eficaz, porque ele faz um trabalho com os hemisférios cerebrais, né? Que para mim é de extrema importância, e eu também ajuda os pais, quando a criança está dentro de um cenário difícil, de fazer um trabalho de visualização de um cenário positivo, seguro,
fazendo o abraço da borboleta. Então, a gente tem um pacote, vamos dizer assim, de prevenção, porque quando eu tenho tido um retorno terapêutico muito bom desses pais, no sentido dessas crianças terem um movimento positivo, sabe? Esses pais têm te procurado para prevenção ou eles já chegam com o problema e você começa a fazer o trabalho da prevenção? Essa tua pergunta é excelente, sabe? Como eu trabalho numa clínica pediátrica e os médicos conhecem muito o meu trabalho, hoje eles encaminham os pais. Sim. Então, nem sempre eles sabem que esse trabalho existe. Uhum. Então, é muito importante a gente divulgar. Eu tenho feito algumas lives, eu tenho divulgado algumas coisas por conta disso, porque os pais não sabem que isso existe, né? Que você pode evitar que teu filho chegue num contexto onde o cérebro dele não dá conta daquilo que ele está vivendo, né? E assim, né, Ana, eu acho tão importante essa informação de trazer o desenvolvimento do cérebro. Por quê? Porque às vezes os pais acham que pela criança já vir com alguns recursos de quase saber mexer em tela, falar oi, né? Então, assim, falar oi na tela. Então, tem criança de 6 meses Que fazendo tá assim com a ali. tela, né? Exato. E aí os pais criam a fantasia de que essa criança está pronta e não se atentam ao desenvolvimento cerebral, de que não tem espaço naquele cérebro que está sendo desenvolvido para algumas vivências. No guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles extinguem o uso de tela até 2 anos de idade. Mas qualquer tela, TV, iPhone, iPad, computador, eles extinguem. Eles dizem que é zero tela até os 2 anos, né? Então, isso é algo que a gente precisa divulgar para os pais, porque eu mando esse guideline. Se você não tiver, eu posso até mandar para você, né, para você mandar para os seus seguidores, colocar lá, porque é bem importante as pessoas lerem, porque isso é fruto de um trabalho de uma equipe de médicos que estão pesquisando o desenvolvimento cerebral das crianças. Então, é muito importante a gente ter a comprovação de que aquilo realmente é algo que é ineficaz, sabe, Cláudia? Trauma precoce na infância. Falando da Olha, ausência da prevenção, né? o Trauma trauma na precoce na infância é um infância. fenômeno universal. E eu digo sempre, quando eu dou aula, quando eu faço qualquer que seja as referências aos traumas precoces, que é assim, em qualquer classe social, eu trabalho em todas as classes sociais, porque eu acho que você conhece o meu trabalho de ajuda humanitária, que é um trabalho bem robusto. Hoje eu tenho quatro frentes de ajuda humanitária, né, que eu coordeno. Então, o trauma precoce, ele é dito em pesquisas que é o trauma que acontece antes dos 6 anos de idade, né? Esse trauma, ele abrange uma série de coisas, desde a violência física, psicológica, sexual, negligência psicológica, né, negligência física, e envolve uma ameaça à vida da criança, né? Tudo que envolve uma ameaça à vida da criança, a criança pode experimentar como traumático, né? Muitas vezes, né, eu tive casos no meu projeto Boa Borboleta, que é um projeto que atende crianças em situação de vulnerabilidade social, né? Uma criança que sofreu uma violência física, que ela reproduzia com todos os pares, na escola, lá no projeto. Por quê? Porque ela vivia aquilo na casa dela. Mas quando a gente vai olhar o cenário da casa dela, a mãe tem um problema gravíssimo, que ela sofreu também uma violência física da mãe dela, onde ela perdeu um olho, para você ter ideia. Então, as pessoas não sabem que isso é uma coisa que se perpetua se você não faz o corte, né? E a criança, eu digo sempre que até essa idade, até os 6 anos, ela não tem um reservatório emocional que ela possa dispor, né, para que ela possa ter um enfrentamento diante das situações adversas, né? Tem um estudo nos Estados Unidos
chama Estudo ACES, que é um estudo longitudinal, foi feito com 17 mil pessoas, onde o pesquisador ele estava fazendo uma entrevista com uma senhora. O estudo era de uma agência de prevenção de doenças, e eles estavam estudando obesidade. E ele entrevistou a senhora e fez uma pergunta distorcida. Perguntou para a moça quantos anos você tinha quando teve a primeira relação sexual. Aí ela disse para ele, 3 anos. Aí ele olhou e disse, criança de 3 anos não tem relação sexual. Ela disse, eu fui abusada sexualmente aos 3 anos. E o que é que isso reverberou na vida dela? Ela começou a ter um processo alimentar extremamente disfuncional, até com o objetivo de não se sentir uma fonte de prazer para nenhum homem. E ele continuou essa pesquisa, e a pesquisa finaliza, é uma pesquisa bem robusta, que a gente usa muito no MDR, onde a gente entende que as experiências adversas na infância, elas podem gerar doenças a longo prazo. Então, a prevenção dessas vivências, ela é muito importante. Então, eu oriento a mãe, olha, se vem amiguinho do seu filho em casa, deixa a porta de quarto aberta. Eu já tive uma família que 6 crianças foram abusadas por um primo mais velho. Por quê? Porque o avô fez um baita de um quarto de brinquedos e as crianças se juntavam naquele quarto, que tava ficavam ali tudo brincando. bem, né? E estava tudo bem. A família feliz. Exato. E aí aparece um dos sobrinhos totalmente traumatizado. Ele desenvolveu um quadro de TEPT, que inclusive eu tratei. E quando a gente foi se dar conta da gravidade, até uma criança de 2 anos tinha sido abusada, né, por esse primo mais velho, né? Então, os cuidados a gente precisa ter, e os cuidados a gente precisa orientar os pais. Porque imagine como esse avô ia imaginar que isso poderia acontecer nunca, né? Mas a gente orienta bastante, sabe? Os médicos lá da clínica, eles têm uma parceria com a área de psicologia que eu coordeno, e a gente faz esse movimento para que os pais tenham um discernimento do que é mais positivo em relação ao desenvolvimento da criança, sabe, Cláudia? E tem uma coisa, né? Dos profissionais terem condição de ter a coragem de abordar os temas e ter a escuta, porque não são todos os profissionais que têm essa habilidade, nem pediatras. É verdade. Né? É verdade. Eu tenho estado muito preocupada em relação ao abuso sexual infantil, porque como nós somos uma clínica muito grande, a clínica tem 22 mil pacientes, né? Obviamente que alguns já estão grandes, já nem frequentam mais a clínica, mas a gente tem tido um número bem expressivo de crianças com história de abuso sexual, né? Então, isso gera realmente um trauma para uma vida, se não é tratada. Principalmente em crianças muito pequenas, onde o trauma é muito invisível, tá? O trauma que eu chamo invisível é aquele que a gente não vê uma imagem consolidada. Por quê? Porque até os 3 anos, a criança ainda não tem o hipocampo, que é a área do cérebro que faz a captação das memórias. Então, até 3 anos, o que você guarda de imagem é somente emocional e sensorial. Então, é o trauma invisível, que você não sabe de onde ele vem. Que nem tem a linguagem formada para ele poder expressar que um dia aconteceu. Exatamente. Aconteceu. Mas aconteceu. E a gente, muitas vezes, só consegue captar esse trauma quando você tem esse olhar mais apurado em relação a trauma. Né? Porque as pessoas dizem, mas vocês só falam de trauma. Trauma é tudo? Não. Trauma é tudo aquilo que o ser humano vive e que o cérebro dele não consegue integrar na rede de memória dele, num processamento adaptativo que o nosso cérebro tem. E isso é muito interessante, porque as pessoas que não conhecem o trauma,
acham que a pessoa traumatizada só é aquela que apanha, só é aquela que tá ali jogada no meio da rua. Não é não, né? Às vezes pequenas coisas. E para elucidar o que eu acabei de falar, Cláudia, eu, em ajuda humanitária, eu tive a oportunidade de atender um senhor que ele perdeu 17 pessoas da família. E ele estava inteiro, sabe? Ele estava ali ajudando as pessoas, foi naquela enchente que teve lá em Blumenau, em Santa Catarina. E eu atendi um outro homem que tinha perdido a casa, Cláudia, só. Eu digo só, mas foi uma casa que ele ficou 40 anos para construir. Esse homem estava arrasado. Então, como é que se explica isso? Que um cérebro que perde 17 pessoas está ali inteiro? Porque aí a gente fala da resiliência humana. A resiliência é um termo que vem da física, a resiliência dos materiais, e que no ser humano a gente olha na psicologia como a capacidade de enfrentamento do ser humano diante das experiências adversas, né? Então, com a criança isso acontece também. Se a criança é bem preparada, né? Um dia eu tive a oportunidade de perguntar à filha de uma amiga: você foi abusada sexualmente? Ela disse: não tinha nem jeito de eu ser abusada, Ana Lúcia. Aí eu dei risada e disse: por quê? Desde que eu era bebê, a minha mãe ficava ali no meu ouvido que ninguém podia mexer em mim. Então, tiveram pessoas que tentaram me abusar e eu não deixei. Então, Sim. isso, olha que Porque aí ela espetáculo, né? tem, né? Ela tem esse recurso. Ela Ela tem esse tem, recurso para não deixar. Ela tem esse recurso que não paralisa ela e ela luta. exatamente. Uhum. Ela tem esse recurso que não paralisa. Você que é uma estudiosa da teoria polivagal, o Porges fala muito bem disso, né? Que o Sim. ser humano, diante de situações difíceis, ele pode lutar, ele pode fugir, mas tem situações na vida, e a teoria polivagal, ela explica muito bem isso, né? Paralisa. Quando a experiência é muito é, intensa, as pessoas paralisam de um jeito que às vezes não tem saídas, né? O próprio cérebro faz essa contenção e a pessoa fica sem ter uma saída hábil, né? Mas é muito interessante, quando a gente faz a psicoeducação, a gente tem o retorno disso, sabe, Cláudia? E é muito legal, né? Sim. Que cuidados os pais têm que ter para evitar ou lidar com o trauma do filho? Você falou um Eu, pouco disso já, é, tá? Mas eu assim, falei, mas eu acho que assim, tem uma coisa muito importante. Os pais saberem o que é o trauma. Os pais saberem que o filho pode ter passado por aquilo. Eu tive uma criança de 7 anos que eu atendi que foi abusada pelo avô e ninguém sabia o que estava acontecendo com ele. Ele denunciou o avô dentro do meu consultório. Quer dizer, essa criança estava com cuidadores, que eram cuidadores seguros, mas que, no entanto, cometeram o abuso e degringolaram na criança um trauma extremamente grave, né? E aí a mãe me perguntava: aonde foi que eu errei? Eu disse: olha, é muito difícil você pensar em erro na hora que você entrega teu filho para tua mãe e para teu pai, né? Mas quais são os cuidados? Esses que eu falei anteriormente, né? Você saber onde seu filho está, você saber com quem está, o que está fazendo. Eu me lembro, né? Eu vou falar por alto isso, mas a minha filha tinha 8 anos e ela foi convidada para ir na casa de uma amiga. Quando eu cheguei lá, fui deixar minha filha na casa dessa amiga, o pai estava de cueca na sala assistindo TV. Aí eu olhei aquilo, fiquei absolutamente chocada. A mãe sai lá de dentro, enrolada num hobby, com o cabelo enrolado. Aí eu disse: o que é isso? Aí eu disse para a mãe: olha, a Renata não vai poder ficar aqui, ela vai ficar 1 horinha, 1 hora e meia, e eu venho buscar ela daqui a pouco, porque nós temos um compromisso. E nunca mais foi naquela casa. Você entende? porque você a protegeu, Eu a protegi. porque Então, você ficou atenta à estranheza e disse
Não, porque Não, ela não tem, ela não tinha condições com oito ela anos de fazer isso. não tinha. Ela, eu lembro que no carro, ela dizia, por que você não deixou eu ficar aqui? Eu expliquei a ela isso depois, quando ela era adulta. Entende? Por quê? Porque a criança não entende que ela está ali e ela está na iminência de estar diante de um predador. Não sei se aquele homem era um predador, mas jamais a gente esperaria que você vai deixar a tua filha na casa de uma amiga e o pai está de cueca na sala. Entende? Isso é muito sério, né? Você falou uma coisa que, assim, eu não contei para ela na época, porque ela não tinha condições de entender. Eu contei quando ela era adulta. Eu tenho percebido, eu não atendo criança, né? Uhum. Mas atendo pais, Tá. casais. Eu tenho percebido que tem tido uma tendência a esses pais se autorizarem a falar sobre tudo com o filho. Uhum. Porque eles nomeiam, eles dizem que a comunicação positiva, Uhum. o participar o filho do processo. O que você entende disso? Olha, eu fui criada numa fazenda. O meu avô morreu com a perna torta porque ele dizia que gesso não arrumava a perna. Então, eu tive que ressignificar as coisas que eu penso, né? Eu acho que isso é uma questão de limites. Eu gosto muito da psicologia positiva, eu uso a psicologia positiva na minha prática clínica, mas eu acho que às vezes os pais não são bem orientados. Por quê? Porque os limites eles precisam existir, né? Você faz a contenção de algumas coisas desde que exija uma necessidade, entende? Então eu atendi na semana passada dois pais que estão se separando e eles disseram, precisa dos crianças pequenas, 6, 7 anos, precisa dizer o porquê nós estamos separando? Houve uma traição. Eu disse, para quê? Para seus filhos se revoltarem contra ele? Para quê? O que é que você quer com isso? Pode ser que um dia eles venham a saber, A mas hoje não é serviço o de momento. quem, né? Essa informação, né? Exatamente. Então, eu acho que a orientação ela tem que ser de acordo com aquilo que a criança consegue captar, entende? Ela ficou com raiva porque eu não deixei na casa da amiga, entendeu? Ela nem percebeu que o pai estava de cueca, você entendeu? Eu percebi que eu sou uma adulta, né? Ela nem percebeu aquilo, ela entrou correndo pro quarto da amiga para brincar. Não percebeu como a mãe estava ali, entende, Cláudia? Então eu acho que cabe a nós, terapeutas, cabe aos pais aprenderem, né? A gente faz um trabalho com pais bem robusto na nossa clínica, sabe? Os pais gostam bastante porque eu acredito muito na prevenção. Quando os pais estão orientados, eles não deixam a criança chegar ali, entendeu? Não E eu deixam. acho que nessa orientação, né, passa pelo lugar de dizer o que é possível de acontecer e não é porque eles são maus pais ou que a família não é bacana, porque é uma condição humana, Exatamente. né? Você lembra daquela hora que eu disse para você, que eu disse para o médico, eu tenho vontade de matar essas mães? E olha, Cláudia, ele olhou assim para mim e disse, você tem um problema. Aí eu disse, eu vou conhecer. Cláudia, esses 10 anos que eu fiquei na academia foram muito importantes. Por quê? Porque eu aprendi uma coisa muito, muito séria. Eu nunca digo a uma mãe ou a um pai que eles estão errados. Nunca. Eu também. Eu sempre ressignifico, eu entendo por que eles fizeram aquilo, né? E eu sempre digo para os pais, veja bem, isso é uma coisa que poderia ter sido feito diferente, mas você não teve condição de fazer diferente. E eu tenho absoluta certeza que você fez com a melhor das intenções de acertar. Então, uma das coisas que eu faço é me aliar aos pais para ter neles
aliados que me ajudem a trabalhar com a criança, né? As crianças, de uma maneira geral, têm crianças muito difíceis, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu adoro trabalhar com criança. Aí eu Por fico quê? tão feliz de ouvir você dizer isso, porque Adoro. assim, é tão. Eu vou falar que é raro. É raro um terapeuta com experiência, né, de 40 anos, se manter atendendo criança. É raro, É né? verdade. E isso é um trabalho magnífico, é um trabalho que deve ser feito. E para nós, é assim, gente, vejam bem, o MDR é uma abordagem terapêutica que ela é muito eficaz. Já tive casos que em uma sessão eu tive um retorno positivo, de criança, muito mais. Um caso de fobia que eu trabalhava em 1 ano e meio, 2 anos, hoje, 4, 5 meses eu dou alta. Aí você diz assim, o que é que tem de diferente? A forma como a gente trabalha, o reprocessamento cerebral, ele nos ajuda muito a fazer a reestruturação cognitiva da experiência, nos ajuda a reprocessar a emoção e a sensação corporal que está ativa das situações difíceis. E aí tem o pulo do gato com criança. A rede de memória da criança é muito limpa. Então, na hora que tem um trauma, eu vou em cima dele, o reprocessamento é muito rápido, né? E hoje a gente tem, sabe, Cláudia, assim, uma infinidade de coisas que a gente usa na terapia com criança que é absolutamente fantástica. Eu trabalho muito com caixa de areia, eu trabalho com sala de conferência, eu trabalho com desenhos, com histórias, trabalho Usando o com MDR. vídeos usando o MDR. Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, com histórias, usando vídeos. Eu passo cenas de algum filme, por exemplo, divertidamente. Passo uma cena do filme junto com a criança. Ontem eu trabalhei com uma criança de 2 anos. 2 anos. Que a mãe disse assim para mim, Ana Lúcia, ele tá ótimo, não tá batendo mais nos amiguinhos. Bati todo mundo na escola. Aí eu fiz uns protocolos de história com ele. E no protocolo de história a gente conta a história de um personagem com o aparelho ligado ou usando um pincel para fazer a estimulação bilateral. Aí a mãe me ligou e disse, Ana Lúcia, eu não sei se você vai me ajudar, mas ele está me dando um trabalho para tomar banho. Você não tem noção do que está acontecendo. Essa criança é uma gostosa, é um menino gostoso. Aí ele chegou e disse, você não sabe. Sabe o Daniel Tigre? Ele está com uma dificuldade enorme, você vai me ajudar. Aí eu passei uma cena do filmezinho do Daniel Tiger, que já tem em português, legendado não, falado. Ele assistiu aquele vídeo assim, ó. Aí eu perguntei uma hora para ele, você faz isso para tomar banho? Aí ele olhou para mim e fez, só um pouquinho, 2 anos, Cláudia. E aí eu fiz a ressignificação com ele, né? Não sei ainda o resultado, né? Mas eu espero que tenha sido positivo, porque a criança ela faz um movimento de acompanhar o trabalho, né? O de Conta, histórias é fantástico. conta Fala. que quando você fala, né, de trabalhar com essas formas, né, não sei se vou chamar de protocolo, com as crianças usando o MDR, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo do que se trata, né? Do que se trata liberar as memórias, do que se trata a rede neural não comprometida, o estímulo bilateral. É, Porque muitos que pedem e querem saber, eles não conseguem visualizar. Às vezes eles perguntam, mas é hipnose? Né? não. Não Opa, é hipnose. você vai me O mostrar alguma MDR não é hipnose. coisa? Oi? Você vai me mostrar alguma coisa ou a tua tela virou? Não, acho que a minha tela virou. Deixa eu ver aqui. Então, porque Virou, virou, virou. virou Ué, de virou novo. de novo. Aí. Não, eu estava vendo que eu achei que tinha uma pergunta aqui. Ah, tá. Aí eu fui ver qual era a pergunta. Aí, essa tua pergunta é muito interessante, Cláudia, porque o MDR é uma abordagem terapêutica que ela tem um protocolo de 8 fases, né? Com a criança, todo esse protocolo ele é adaptado, né? As 8 fases, só bem rapidamente, a gente faz uma história clínica,
inicial com as crianças, eu faço primeiro com o pai e a mãe, e depois eu faço com a criança para complementar. Na fase 2, a gente instala os recursos com a criança, e muitas vezes eu ensino aos pais, se a criança é muito pequena, para eles lembrarem a criança de usar. Na fase 3, a gente prepara a criança, tá? Para poder fazer a dessensibilização na fase 4. Quando a gente faz o reprocessamento, a gente passa para a fase 5, quando ele já está, de uma certa forma, a gente sabe que a criança fez o reprocessamento, quando a gente sente, a gente tem escalas de medição, né? E a gente mede com a criança o nível de perturbação quando ela entra naquela situação. Na fase 6, a gente checa o corpo, tudo isso lúdico. Às vezes eu uso bonecos, às vezes eu uso desenhos, né? E na fase 7, a gente faz o fechamento da sessão. A fase 8 é a reavaliação. Normalmente eu faço junto com os pais, porque eu peço para eles assim medirem os sintomas, se melhoraram. Por exemplo, eu peço aos pais para me mandarem uma mensagem de como foi. Eu faço um container físico, que é uma caixinha que os pais podem se comunicar comigo. Tá? O que acontece durante o reprocessamento? Né? No MDR, a gente entende que nós temos um processamento de informação do cérebro, onde a gente integra as memórias funcionais. Então, eu estou aqui, se essa experiência for muito legal, eu vou dizer amanhã para minha colega, olha, foi bárbara a live com ela. Se eu tivesse aqui, entrasse um ladrão aqui na minha casa, eu ia dizer, meu, foi um caos aquela live, porque eu estava tão bem com a Cláudia e entrou um ladrão na minha casa. Então, essa experiência ela pode ficar armazenada em locais do cérebro que elas se unem em redes de memórias específicas. Se eu tive um assalto antes, elas vão se ligando e elas ficam deslocadas desse processamento de informação. Quando a gente faz a estimulação bilateral, a gente promove, né? O que acontece no trauma? O hemisfério direito ele fica muito ativado. A ativação chega ao ponto de áreas do hemisfério esquerdo serem desativadas, como a área de Broca, que é a área da linguagem. Cláudia, eu tive uma adolescente que ela ficou 6 dias sem falar, diante de um trauma grave que ela teve do suicídio do irmão. Então, como esse lado do cérebro fica muito ativado, na hora que eu estimulo, né? Se eu estimulo aqui visualmente, quando eu olho para cá, eu estimulo o meu lado direito do cérebro, quando eu olho para cá, eu estimulo o esquerdo. Com as crianças, eu não uso a estimulação bilateral com os dedos, eu ponho bonecos. E esses bonecos eu faço. As crianças adoram, porque eles ficam olhando o Homem-Aranha de um lado para o outro. Perfeito. As meninas olhando as princesas. Olha aqui para a Elsa. Olha que ela vai te ajudar, você ficar mais forte. E aí as crianças participam, né? Outro dia me disseram assim, Ana Lúcia, você fala, parece que é tão fácil trabalhar com criança. Eu acho. Tem as crianças difíceis, né? Outro dia eu tive que enquadrar um menino, que ele estava jogando videogame, aí a mãe tirou ele para ir na sessão. Aí ele chegou, ele ficou sentado no chão fazendo de conta que estava chorando. Aí chegou uma hora que eu parei e disse, olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu não estou aqui para te ver fazer de conta que está chorando. Se você não quiser, eu não vou mais te atender, porque eu não vou fazer isso com a sua mãe, dela me pagar o que ela me paga para eu não te atender. Agora, se você quiser, eu vou te ajudar. Aí ele foi embora, eu dei uma ligada para a mãe e disse, meu, foi um caos a sessão dele. Mas eu quero saber o que é que esse menino gosta. Aí ela disse assim, Ana Lúcia, ele adora basquete. Aí eu digo, é comigo mesmo, não sei se você sabe, Cláudia, mas eu fui atleta profissional de voleibol, né? E hoje Sei, bem, sei. Pois é, eu trabalho muito com atletas hoje, né? Aí, quando ele chegou no meu consultório, Cláudia, eu tinha assim, desde o Curry, que para mim é o meu ídolo do basquete americano, até alguns ídolos do basquete brasileiro. Eu tinha fotos no meu computador. Eu digo, vem aqui para te mostrar uma coisa. Ele sentou-se. Aí ele disse, nossa, você gosta de basquete? Eu disse, adoro esporte. Você gosta? Ele disse, adoro, eu jogo basquete. Eu digo, olha lá, cara, eu vou poder te ajudar
a você ser um atleta legal. Olha que espetáculo. Além de eu te ajudar com esse medo que você tem, eu posso te ajudar a ter uma cabeça boa dentro da quadra. Meu, ganhei o cara, Cláudia. Ganhei o cara. Talvez seja essa a pergunta, né? Que tem que ser feita numa anamnese para atender criança. O que ele gosta? Eu faço, sempre. Porque Sempre. o que ele gosta, eu vou ter no consultório. Né? A gente pode usar a favor da gente para poder fazer o trabalho, né? Isso é muito legal. Eu lembro, Cláudia, que eu fui atender uma criança de 5 anos, um menino, e ele tinha dificuldade de fazer cocô. Aí eu perguntei para a mãe do que ele gosta. A mãe disse: ele é louco pelo McQueen, que é aquele carrinho dos carros, né? E eu tenho um grande lá. E a minha história foi baseada no McQueen, que tinha dificuldade de fazer cocô. Aí a história é assim, Cláudia. Ele olha para mim e diz assim: tia Ana Lúcia, mas carro não faz cocô. Aí eu disse pra ele assim: o McQueen, ele faz. Olha aqui o óleozinho. Eu peguei um negócio de areia que eu tenho lá. Aí ele chegou em casa e falou: pai, você sabia que o McQueen, que a tia Ana Lúcia tem, também tem dificuldade de fazer cocô? Esse menino foi redefinindo. 3, 4 sessões ele deu. Sabe? Então, isso que você falou é bárbaro. Se a gente sabe o que a criança gosta, se a gente sabe o que a criança pode fazer ela feliz, isso nos ajuda muito. No MDR, você sabe disso, que você é MDRista, a gente aproveita as experiências funcionais que a pessoa tem para instalar recursos positivos no cérebro. Então, isso é bárbaro, né? Como você entende a teoria de apego no atendimento infantil como MDR? A questão de apego, para mim, é uma das coisas mais importantes da gente saber, né? Por quê? Porque a teoria de apego, a gente vai trabalhar na situação relacional. E uma das coisas que a gente precisa saber é como as crianças desenvolveram o apego com os cuidadores, sejam eles quem forem, né? Para a gente é muito importante saber disso. Crianças que, por exemplo, têm ansiedade de separação, é uma forma de apego, né? A gente sabe, né? O principal ponto da teoria de apego, na minha questão, é a maneira como os cuidadores iniciam essa relação. Isso eu tenho um cuidado enorme com os pais, sabe por quê? Muitas mães que trabalham, Cláudia, eu tenho uma palestra que eu chamo, nós até poderíamos marcar uma outra live para falar sobre isso, de mães que trabalham fora. Eu faço um trabalho com algumas mães que trabalham fora, que as mães, por se sentirem muito culpadas, quando elas chegam em casa, elas fazem tudo que a criança quer. Aí elas super protegem, aí elas dão um monte de coisa. Eu tinha uma mãe que todos os dias ela chegava com um presente para o filho. E aí o que acontece? A criança, ao invés de desenvolver uma situação saudável de apego, o que ela faz? Ela se ancora, né? E a ansiedade de separação, para nós, é o grande desenvolvimento do apego inseguro, ansioso, ambivalente. Né? Que é aquela criança que fica ali com sentimentos ambivalentes o tempo inteiro, a mãe sai para trabalhar, foi abandonada, a mãe volta, sou amada, e aquilo fica, né? E que vai Os casos reproduzir na adolescência e na vida adulta. Na vida adulta. Essa é a grande característica, né? A gente tem que entender, quando a gente é psicólogo, que a estrutura do apego que o ser humano desenvolve com os seus cuidadores, ele pode reproduzir até a vida adulta. Com os seus pares, né? Sejam eles quais forem, na escola, depois na faculdade, depois com o marido, com a mulher, depois com os filhos. Isso é muito grave. Por quê? Porque se o apego, por exemplo, um apego inseguro, ansioso, ambivalente, é um apego difícil da pessoa viver. Porque a pessoa precisa trabalhar as questões internas dela e para ela nunca estar seguro em relação ao outro. Sim. Sempre fica faltando alguma coisa, entende?
Mesmo que o Então, outro dê. mesmo que o outro dê. Não sustenta. Mesmo que o outro dê. Há um grande medo de abandono, sabe? Nesse tipo de apego, né? Que é um dos tipos de apego que eu mais vejo no meu consultório, tá? O apego evitativo são os casos mais graves. E o apego desorganizado eu encontro sempre nos settings de ajuda humanitária, entendeu? Onde a gente vê casos muito graves, né? E a gente encontra crianças com apego desorganizado. O apego seguro são poucas as crianças É que eles não que eu chegam, Ana. não Eles não vêm para o chego, consultório. não chegam, Né? não chegam mesmo, Porque você não tem razão. precisa. Não precisa de um mediador. Não precisa de um terapeuta nessa família, né? É verdade, não Eu fica digo isso, mesmo. assim, quando eu recebo um paciente adulto de apego seguro, ele vem por uma questão muito É pontual. verdade. A partir do momento que ele compreende, ele vira a chavinha e segue, né? Os apegos inseguros não preenche, né? Não preenche. De E jeito aí eu nenhum. acho que fica ligado ao trabalho que você tem feito de prevenção, né? Isso. A Francine Shapiro, ela dizia, a Francine Shapiro foi quem desenvolveu o MDR num setting extremamente difícil, onde ela estava doente. Ela percebeu numa caminhada num parque que as emoções dela e as sensações corporais mudaram quando ela estava ali andando e olhando para um lado e para o outro. Como ela era uma terapeuta cognitivo comportamental de base, ela foi pesquisar isso. E ela dizia o seguinte, que diante de situações de trauma, a criança passa por uma interrupção do processamento adaptativo de informação normal, e isso pode fazer com que a informação não seja processada e ela fica mantida ali congelada em rede de memórias. E aí o que acontece? Quando mais tarde o indivíduo acessa aquela memória, por exemplo, na TV, a pessoa sofreu um acidente. Aí ela vê um acidente semelhante na TV, ela acessa toda aquela rede neural que estava desconectada, né? Libera a Aí memória. isso pode minar, sabe, Cláudia, o sentido de valor do indivíduo. Que isso é muito grave, voltado para a segurança, para a responsabilidade que ele tem em relação às coisas e até o senso de fazer escolhas que a pessoa tem. Com a criança, isso é muito claro. A criança fica impactada e fica ali parada, sabe? A gente vê isso de uma maneira bem, bem clara, sabe? Muito interessante. Crianças sem traumas são crianças mais felizes, é o nosso tema. Aí vem a minha pergunta provocativa, né? Isso é o ideal ou é possível? Eu acho que isso é possível. Eu acredito muito no diálogo, né? Eu acredito muito em limites, eu acredito muito em regras, eu acredito muito em obediência. Então, eu acho que quando os pais estão preparados para passar essa caixa de ferramentas de educação para a criança, tá? Elas tiram a criança da zona de perigo. Então, eu acho que isso é possível, desde que os pais sejam orientados. E não tenham medo, né? Que não Não tenham tenham medo medo. de fazer tudo isso que você falou agora há pouco. Limite, Exato, contenção, não, desagradar. Porque os pais exato, têm tido muito medo, talvez pela culpa, exato, talvez por combinarem com eles mesmos que não seriam como os próprios pais. exato. É bem isso. Então, essa caixa de ferramentas que eu chamo, se os pais têm isso internalizado, eles iniciam um trabalho com os filhos, né? Sem serem autoritários. Mas Porque um dia eu estava tendo fazendo, autoridade. e tendo autoridade, eu estava fazendo uma palestra numa escola grande aqui de São Paulo, e aí um pai levantou dali e disse assim para mim, doutora, eu não acredito no que a senhora está falando. Sabe por quê? Porque o meu pai olhava e eu obedecia. Aí eu disse, isso chama-se educação autoritária. O ideal não era que seu pai olhasse e você obedecesse. O ideal era que você obedecesse sem que ele olhasse. Aí ele
parou assim e disse, interessante isso. Você entendeu? Ganhou Era ele. você obedecer sem que ele olhasse, porque ele só obedecia quando o pai olhava. A partir do momento que eu digo, vai tomar banho, fulano, e o fulano fica ali jogando videogame, você entendeu? E só obedece quando o pai vai lá, olha no olho e diz, vai tomar banho, senão você vai apanhar. Aí obedece pela violência, obedece pelo autoritarismo. E para nós, que somos educadores de pais, esse é o pior modelo. Eu fiz um doutorado bem interessante, Cláudia, onde eu pesquisei os fatores de risco e proteção nos pais para os filhos usarem drogas. Acredite que 2 achados são os seguintes: pais autoritários e pais permissivos. São 2 fatores de risco. Os Então, dois a gente tem que tomar muito cuidado. extremos. Os 2 extremos. Olha só Olha que que loucura. importante. Que importante essa informação. Exatamente. Os 2 extremos são fatores de risco. Porque, na Então, a gente... verdade, né, o uso da droga, que é a adição, é pela falta. Então, se é Exatamente. autoritário ou permissivo, tem falta. Tem falta. Exatamente a tua leitura. Certinha. É. Uma leitura bárbara, entende? Então, fantástica. Então, eu acredito muito na prevenção, porque eu faço. Sim. Então, quando a gente pratica com os pais, a gente observa que dá resultado, né? Então, Exatamente. eu estou montando um Luana, e trabalho de também educação envolve, parental. né? Envolve pais compromissados com isto. Exato, Pais que exato. suportam olhar para isto, né? Com Pais que certeza. não Fecha os negam. olhos. Eu tenho uma mãe, Cláudia, que essa mãe eu atendi ela hoje. Ela é engenheira, ela viveu uma vida extremamente autoritária com a mãe dela, inclusive de violência física. E ela dizia quando tinha 17 anos, quando eu crescer e tiver uma filha, jamais eu vou fazer o que minha mãe fazia. Sabe por que ela foi para o meu consultório? Porque ela se pegou batendo na filha como a mãe batia nela. Repetição. Repetição transgeracional. Aí ela disse para mim uma coisa, ela é bárbara essa moça, eu adoro ela. Ela disse assim, existe essa coisa de repetição transgeracional? Eu digo, existe. Ela disse, vai parar aqui, porque eu não vou fazer mais isso. Eu digo, perfeito, aí sim vai parar aqui. Isso é muito importante, né? O pai e a mãe verem que essa repetição está acontecendo, né? Esse foi um dos temas do meu mestrado, que eu fiz lá na PUC, aqui de São Paulo, com a doutora Rosa de Macedo, que Deus a tenha. Ela foi minha orientadora e eu aprendi muito, sabe? Foi muito bom, porque fica muito fácil você trabalhar com criança quando você sabe trabalhar com pais, sabe? Isso é muito legal. Muito bom. Isto define a live de hoje. Fica muito fácil trabalhar com criança quando você... qual foi o verbo que você usou? Quando Conhece os você pais, sabe sabe lidar, trabalhar com os pais. sabe trabalhar com os pais. Né? Porque aí a criança cresce sem trauma. Exatamente. E os pais, é assim, os pais precisam ter em você um aliado, entendeu? Tem você, terapeuta, uma aliada, porque quando eles precisam, eu dou o meu celular para todos os meus pacientes. Sim. Sabe por que eu dou? Porque eu coloco limite. Se me ligar para me encher o saco, eu coloco limite. Agora, se me ligar porque precisa, eu estou lá. Então, isso é muito importante, né, Cláudia? E eu percebo isso nos meus pacientes, né? Quando você tem uma relação segura com eles e eles sabem que eles têm acesso a você, né? Eles não são invasivos. Exatamente. Não são. Porque eu Eles acho que pensam antes de ligar, né? a angústia maior é não poder ter o acesso. Se eu tenho o acesso, eu sei que se eu precisar, eu posso usar. E muitos relatam assim para mim: não, eu aguento. Aí eu digo, se não. Olha isso, gente, esse Instagram. Aí eu falo assim: se não aguentar, você me acessa. Aí alguns falam assim:
aguentei até hoje. Você tá louco? Eu aguento mais um pouco. Que é isso, assim, ó, o apego evitativo, né? Não preciso não, tá tudo certo. Tá tudo Tá certo. tudo certo. Mas ele sabe Exato, que ele tem o contato. Né? exato. Ele sabe que E ele eu tem o acho que contato. isso é o que faz as pessoas terem confiança no trabalho, sabe, Cláudia? Sim. Porque quando você confia no terapeuta que você está ali, você vai viver tranquila, entendeu? Segura. Quando você está com o teu filho ali, eu tenho uma filha que faz terapia com uma colega, nem me preocupo, eu sei que vai dar tudo certo, Sim. entende? Isso é muito bom, a gente confiar, né? Muito Conta bom pra mesmo. gente um pouco sobre o teu trabalho, ó. A formação de MDR, o atendimento infantil, os projetos humanitários. Você Uhum. tem um trabalho maravilhoso com os atletas Paralímpicos, paralímpicos. paralímpicos. Então, assim, conta um pouquinho. É. Eu tenho um curso de MDR, né, que eu sou treinadora, formada por uma empresa dos Estados Unidos. Eu fiz o curso lá, da doutora Rob Tapia. Esse curso ele é dado em 2 níveis, nível 1 e nível 2. E assim, a nossa empresa, a gente acompanha os alunos durante todo o curso. Né? Então, assim, o meu aluno ele não fica sozinho, como eu fiquei na época que eu fiz o curso. Então, assim, eu não deixo os meus alunos ficarem sozinhos. Estou ali acompanhando, estou ali orientando. Você está fazendo o que você ensina para os pais, né? Exatamente, Ó, não é exatamente. porque você não teve que você não tem que dar. Né? Ó, Exatamente, eu fiquei exatamente. sozinha, mas os meus filhos não ficarão. Não vão ficar, exatamente, Cláudia. Apego seguro. É, apego seguro. E aí eu tenho 2 consultórios, né? Um é na Vila Nova Conceição e o outro é no Campo Belo, aqui em São Paulo. Esse do Campo Belo é uma clínica pediátrica que eu não saio de lá por nada do mundo, porque eu adoro trabalhar com os pediatras de lá. Já trabalho lá há 22 anos. O meu consultório é um pouco mais recente, tem só 4 anos. Eu fiz na época da pandemia. E eu atendo criança, adolescente, adulto, casal, família. Né? Atendo bebês. Lá na clínica eu atendo os bebês, porque, pasmo que eu vou te dizer, os bebês eles podem ter tido traumas gestacionais ou de parto graves e podem nascer com dificuldades. Aí me perguntaram como você atende o bebê com os protocolos de história, né? Além disso, eu tenho projetos E com o sociais que são estímulo, vários. Ana, Oi? com os protocolos de história e com o estímulo. É, sempre com os Sempre. estímulos bilaterais. Tá. Com os bebês, eu uso um pincel, que a gente faz o estímulo na mãozinha ou no pezinho do bebê, ou uso o aparelho tátil numa velocidade bem baixa, numa intensidade baixa, porque a mãozinha do bebê é muito. Esse menininho de 2 anos, ele adora o aparelhinho, ele diz que é o aparelhinho mágico. Ele diz: cadê o aparelhinho mágico? Tia da Lúcia. Ele me chama Tia da Lúcia. Dá vontade de dar um aperto, né? E o bebê, a gente sempre trabalha com a mãe, dentro ou a mãe, ou o pai, ou o babá, sempre, porque não dá para a gente trabalhar sozinho, né? Quando eu preciso que a mãe não esteja, eu peço uma avó, uma babá, para estar, para a gente poder fazer o trabalho. Além disso, eu sou vice-presidente da Associação Brasileira de MDR. Eu coordeno o programa de Rede Solidária, que é um programa humanitário da associação. Fui eu que lancei esse programa há 7 anos atrás, e eu coordeno ele até hoje. Devo ficar coordenando até. Isso, eu quero falar isso aqui, em rede nacional, como diz o outro. Isso tem a ver com a tua disponibilidade interna. Exato, exato. Na realidade, eu tenho uma história pessoal muito interessante. Eu tenho uma mãe que ela fundou esse projeto, onde eu tenho o projeto de Boa Borboleta lá em Recife. Essa minha mãe, ela fez o curso de serviço social, Cláudia, e ela nunca ganhou um tostão com o serviço social. Todo o trabalho que ela fez foi humanitário. Então, desde pequena eu faço trabalho social. Eu tinha 13, 14 anos. A gente ia com a mamãe fazer os abrigos e a gente aprendeu isso, né? Então, eu digo que é o trabalho que faz bem para a alma, né? E eu tenho esse projeto Boa Borboleta desde março de 2016, que está em algumas cidades do Brasil. Tá dando para me ouvir bem? Sim, Tá. sim.
E esse ano eu lancei o projeto Voo Borboleta para Todos, que é um projeto de atendimento a adultos que não têm condição de pagar a terapia. Então, a gente lançou a primeira onda, foi no começo do ano. A segunda onda foi na época das enchentes lá do Rio Grande do Sul, que nós atendemos pessoas de lá do Rio Grande do Sul, né? E eu faço um trabalho desde 2021 na Amazônia, né? Junto com a ONG Zoe, que é uma ONG médica. Eu fui convidada para fazer a coordenação da parte de psicologia e eu vou 2 vezes por ano para lá. Eu capacitei 9 psicólogos da região amazônica para eles poderem trabalhar junto comigo. Esses psicólogos não pagaram o curso de MDR e hoje eles vão atender amanhã. Amanhã não, é amanhã. Amanhã vai ter atendimento lá em Belterra, no Pará, ali nas margens do rio Tapajós. Lá é uma região, não sei se você sabe, mas o Pará é a região que menos médicos tem, por isso que essa ONG está lá. E tem pouquíssimos psicólogos também. E eu estou na linha de frente com esse trabalho que eu adoro. Né? Teria 1000 casos de lá para contar para você, graves que a gente atendeu, e assim com uma perspectiva muito boa de melhora das pessoas. Estão fazendo um trabalho bem expressivo com crianças neurotípicas, que lá a gente encontra um número bem grande. Então é isso, eu faço bastante coisa. Me perguntam como é que eu dou conta. Eu digo, eu não sei. Eu ia fazer essa pergunta, mas pode responder. Hoje a Giane, que é uma psicóloga que eu gosto muito, que trabalha comigo lá no meu consultório, ela disse, olha, Ana, você vai direto para o céu. Aí eu disse, tomara. Mas é E o isso. trabalho, e o trabalho com as atletas? Pois é, eu trabalho com as atletas, eu faço desde 2018. E a minha atleta é uma grande campeã, ela chama Carol Santiago, Maria Carolina Santiago. Se vocês quiserem conhecer o trabalho dela, entre no Instagram dela. A Carol, ela tem 6 medalhas de ouro em Paralimpíadas, tem 3 medalhas de prata e uma de bronze. Então, ela é uma grande campeã. E eu trabalho com vários atletas de vários esportes, porque eu sou professora de educação física, formada. Eu tenho curso superior de educação física, porque na época que eu era atleta, eu fiz o curso junto com a psicologia. Então, eu hoje junto os dois e faço um trabalho bem expressivo, viu? E com a MDR, Cláudia, é uma coisa assim maravilhosa, porque a gente faz o reprocessamento dos traumas de performance e a gente faz a ativação de, por exemplo, fundamentos positivos que o atleta pode fazer, mudanças nos fundamentos que o atleta precisa fazer. O MDR ajuda muito. Então, a gente tem um trabalho montado, tem um curso de MDR e esportes, de performance, já há 4 anos eu dou esse curso. Porque eu montei esse curso baseado na minha experiência prática como atleta e na minha experiência como professor de educação física, né? Junto com o MDR, então foi fantástico. Sim, assim, tudo que você está me falando dos teus projetos, né, tem a ver com a tua história. Você foi alinhavando, né, fazendo a colcha de retalhos. Exato. E que É foi o que exatamente. me levou, depois de ter feito o MDR, depois de ter feito o Brain Scoring, que me levou para estudar trauma, né? E aí me Eu aproximou também. da teoria polivagal, né? Então, assim, o que faz sentido? Para nós é muito importante, né? Muito. Porque a gente tem uma ferramenta na mão que a gente usa de uma maneira muito eficaz, sabe, Cláudia? Essa é a questão, né? Eu vou dizer para você, eu tenho 8 especializações, mas a abordagem que eu mais uso é o MDR, né? Eu gosto muito da terapia do esquema para conceitualizar os casos. Eu uso muito a terapia sistêmica para trabalhar famílias, junto com o MDR. Eu uso bastante a TCC, que eu também sou especialista em TCC, para a psicoeducação, mas o MDR está sempre junto, né? Porque a estimulação bilateral, ela faz uma diferença muito grande. Faz a diferença. Faz a diferença. E Então, assim, para nós, né, tendo esse manejo, né,
manejo clínico, essa história, essa bagagem, nos dá a condição de usar a estimulação bilateral de uma maneira que integra, né? Exato. Que não parece estranha para o paciente, porque alguns relatam que não funciona. E, na verdade, eu acho que tem a ver com esse manejo. Tem a ver com manejo. Eu digo sempre que eu sou uma professora, que eu tenho a parte prática na minha mão. Eu atendo 12, 13 pacientes por dia, 4 dias da semana. Então, eu atendo tudo, né? Então, esse manejo prático faz com que a gente tenha uma forma diferente de manejar a abordagem, entendeu? Eu sou muito participativa de congressos, de cursos, então eu tenho uma experiência bastante grande, né, trabalhando ali com a mão na massa. E acredite, Cláudia, eu tenho 9 psicólogos lá no Pará. Todas as vezes que eu vou para lá, a minha agenda é cheia de manhã cedo até de noite. Eu atendo. Eu podia ir lá somente para coordenar, tá? Porque eu tenho gente lá para trabalhar, mas eu ponho a mão na massa. Eu gosto, sabe? Então isso é muito bom, né? Quando a gente faz o Olha, que gosta, olha essa ativação do sistema simpático total, com essa energia toda, mulher. Olha, total. Eu não deixo o parasimpático me pegar, entendeu? De jeito nenhum. Só quando eu entendi. preciso relaxar, só quando eu preciso relaxar. Que o autocuidado a gente sabe que é muito importante, né, Cláudia? O autocuidado a gente tem que ter, né? Então eu também tenho esse lado que eu acho muito bom, né? E vamos em frente, né?